Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Matemática Discreta. Nesta aula falando a respeito de matrizes. As matrizes são estruturas matemáticas que de certa forma servem para organizar dados de uma forma que fique visualmente agradável, de uma forma um pouco mais compacta. E as matrizes elas têm uma série de utilidades do ponto de vista da álgebra por si só, mas também do ponto de vista de geometria. As matrizes servem para reunir informações a respeito da geometria de certas coisas, são muito úteis no estudo de geometria. Você vai, por exemplo, perceber isso nos seus cursos de geometria analítica, bem como nos seus cursos de álgebra linear, tá? Mas as matrizes estão neste curso principalmente porque elas têm aplicações, elas têm uma utilidade muito grande quando nós estivermos tratando com a computação, por exemplo. Quando a gente vai programar computadores, uma das coisas que a gente aprende logo no começo ao programar um algoritmo é como é que você programa uma matriz. Afinal de contas, quando você tiver uma quantidade de dados, você pode pensar em organizar esses dados utilizando matrizes, por uma série de situações que você vai aprender também em outros cursos quando tiver contato com a programação de computadores, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para motivar um pouco esses estudos, pensando, por exemplo, na Copa do Mundo 2018, que foi na Rússia. O Brasil participou e estava no grupo E daquela Copa, em que tinham 4 times, 4 seleções, 4 países representados, que eram o Brasil, a Suíça, a Costa Rica e a Sérvia. E aí houveram 6 partidas em que cada seleção jogou uma única vez com cada uma das outras, e aí esses foram os placares. O Brasil fez 1-1 com a Suíça, a Costa Rica perdeu de 1-0 para a Sérvia, assim por diante. E visto assim, a gente consegue entender tudo, tá? Olha só, então os 6 jogos, como é que foram os 6 jogos, mas a gente olhando solto assim, talvez não fique tão claro pra gente, não fique tão evidente pra gente o desempenho dessas seleções. A gente não consegue perceber, por exemplo, qual teria o melhor desempenho do ponto de vista do número de gols feitos, gols tomados, quem venceu mais, enfim. E aí, para isso, a gente pode pensar em organizar, como é comum nos campeonatos, isso numa forma de tabela. Por exemplo, essa tabela é uma tabela que tem 5 linhas por 10 colunas. Cada coluna representa uma situação. Por exemplo, a primeira coluna representa a posição que esses times ocuparam ao final da fase de grupos. O Brasil foi o primeiro, o segundo a Suíça, a terceira a Sérvia, a quarta a Costa Rica. Aliás, a segunda coluna é a coluna que nos diz quais são os países. A terceira coluna de pontos feitos por cada seleção. Lembrando que uma vitória tem 3 pontos, empate 1 ponto e uma derrota 0 pontos para cada time. Aqui estão as partidas jogadas, vejam que todos os times fizeram 3 partidas, aqui está o número de vitórias, empates, derrotas, quantos gols cada time fez, quantos gols cada time tomou e por fim a diferença entre os gols feitos e os gols tomados. Então vejam que olhando para essa tabela fica muito mais fácil de extrair informações relevantes, comparativas em relação às seleções. Por exemplo, é claro que o Brasil foi o time que fez mais pontos, enquanto a Costa Rica foi o que menos fez. É claro que o Brasil e a Suíça empataram na quantidade de gols feitos. E claro que a Suíça e a Sérvia empataram na quantidade de gols tomados, por exemplo, né? Então, a reunião dos dados numa tabela facilita talvez a compreensão, na maioria das vezes, a compreensão de alguma propriedade, do entendimento de alguma coisa que aconteceu, como por exemplo na Copa do Mundo, ao analisar o desempenho das seleções de um mesmo grupo. Tá bom? Então, as matrizes têm uma enorme utilidade porque as matrizes se comparam com tabelas. As matrizes, na verdade, são estruturas algébricas, ou seja, que nos permite manipular, inclusive, através de operações, na maioria das vezes, mas que solto, assim, na verdade, é como se fosse uma tabela. Vamos definir, então, precisamente o que é uma matriz para começo de conversa, tá bom? Lembrando que, assim, o que eu vou falar aqui agora, talvez você já tenha visto no seu ensino médio, eu espero até que já tenha visto no seu ensino médio, então, por isso também o ritmo da aula é um pouquinho mais rápido do que o convencional. Afinal de contas, de novo, estamos falando de um assunto que teoricamente você viu no seu ensino médio. Se não viu, claro, tá aqui, tá vendo tudo, só que só num ritmo um pouquinho mais rápido do que veria numa situação anterior, tá bom? Vamos definir o que é então uma matriz? Uma matriz, a gente sempre, aliás, uma matriz em si, ela é um arranjo retangular de números, de valores, de elementos. E esse arranjo, quando a gente fala arranjo, não tem nada a ver com a combinatória lá, uma forma de organizar mn valores em colunas e linhas. E a gente fala que esse aqui é o tipo da matriz, m por n, né? Tem um x aqui que é por. M por n
é como se a gente estivesse dizendo, olha, uma matriz ela tem m linhas por n colunas. O que é isso? Eu vou colocar para vocês uma figura. Isso aqui é uma matriz. Em cada númerozinho desse, A11, A12 que está aparecendo aqui, cada número desse é como se fosse um número, um valor, alguma coisa que está organizado, veja, em linhas e colunas, organizado em uma tabela. Então, por exemplo, se eu dissesse para você que eu tenho os números 2, 3, 1, 4, 5, 7, 8, vou pôr mais um aqui, 0. Eu tenho vários números aí jogados no espaço que apareceram em alguma situação, mas soltos assim, sei lá o que eles significam, mas eu poderia pensar eles organizados da seguinte forma. O 2, o 7, o 1 e o 1 aqui, o 5, o menos 3, o 8 e o 4, organizados bonitinho. Veja, eu coloquei, eu enfileirei 4 números numa linha e 4 números em outra, tá vendo? Eu enfileirei esses números de uma forma organizada. Esse é um arranjo organizado desses números, e a gente fala de forma retangular porque cada linha tem a mesma quantidade, isso é como se formasse um retângulo, né? Então isso aqui, do jeito que está aqui, nós temos uma matriz. A gente coloca esse símbolo aqui, o símbolo de colchetes, que nos diz, olha só, essa é uma matriz que tem duas linhas, são duas linhas, e cada linha dessa tem 1, 2, 3, 4 colunas. Portanto, verifique que essa é uma matriz do tipo 2 por 4, a gente fala. Ela tem duas linhas por 4 colunas. Aliás, a forma de escrever é sempre essa. É o número de linhas pelo número de colunas, m por n. A gente sempre escreve assim, sempre tem que ser nessa ordem, linhas por colunas, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo particular de matriz, mas de forma geral é o que está aparecendo nos slides. A matriz é um arranjo retangular de m linhas por n colunas. Em cada encontro de linha com coluna, então aqui, por exemplo, segunda linha, primeira linha, segunda coluna. No encontro de cada linha com uma coluna eu tenho um elemento. Este elemento a gente chama de entrada da matriz. É uma entrada da matriz, tá? E aí a gente costuma, inclusive, denotar esta entrada pelo seguinte símbolo. Fique atento aqui, ó. A e J. Vejam que o IJ está penduradinho embaixo, é um índice. A, índice e J. O que diz o I? O I é o número correspondente à linha em que se encontra aquela entrada. J é a posição da coluna em que se encontra aquela entrada. Então, por exemplo, nesse daqui que eu tenho, o 7 está no encontro da linha 1 com a coluna 2, nesta ordem, linha 1, coluna 2. Portanto, o 7 é o elemento A12 desta matriz. Tá claro? Então, por isso que a gente pode descrever a matriz explicitamente da forma como está aqui. Olha, a matriz ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a enésima linha. 1, 2, 3, 4, 5, até a enésima coluna. Mas quem é o elemento que ocupa esta primeira entrada aqui? Essa entrada ela está na primeira linha e primeira coluna, por isso que eu escrevo assim, A1. Esse segundo elemento, ele continua na primeira linha, mas já está na segunda coluna, por isso que eu denoto ele por A12. Até o último elemento. O último elemento continua na primeira linha, por isso esse 1 aqui, mas ele está na enésima coluna, por isso esse M aqui. Se eu for para de baixo, já passo a ter segunda linha. Observem que todos os números que apareceram aqui, o índice começa com 2, porque é o que indica a segunda linha. Mas aqui mudou, a primeira coluna, a segunda coluna, enésima coluna. E assim vai indo até a última linha. Claro que a última linha, ela é enésima, né? Então, enésima. Então, linha N1, N2, NM. Pessoal, deixa eu só chamar a atenção porque tem uma anotação errada aqui. Era N por M o objetivo, tá? Era N por M. Então, aqui nesse slide eu deveria ter escrito N por M no começo. Uma matriz N por M. N linhas por M colunas, como eu estou usando do resto, tá bom? Então, é uma matriz N por M. Sempre eu coloco o número de linhas, depois o número de colunas. E aqui eu estou fazendo isso. Olha, vejam, são N linhas, M colunas. Tá certo? Eu vou fazer exemplos para ver se a coisa deixa mais clara. Mas observe que este é um símbolo, parece um retângulo, tá vendo? A gente está usando aqui um colchete para abrir e para fechar. O colchete diz quem está na matriz, mas esse colchete pode ser indicado também por parênteses, tá? Ao invés de usar assim com colchetes, eu poderia trocar isso aqui por parênteses grandões,
Então, por exemplo, assim, né? Ficaria um parênteses grandão. Também pode, são dois símbolos permitidos, ou colchetes ou parênteses. E observe aqui também que eu posso simplificar a notação de uma matriz por este símbolo aqui. Olha, quem é a matriz M? Letra maiúscula para representar a matriz. Quem é a matriz M? A matriz M é, olha só o símbolo de matriz, de colchete. Aqui embaixo no índice eu penduro N por M para dizer que tem N linhas e N colunas. E esse A e J, na verdade, ele é como se fosse a regra, se tiver a regra para escrever quem são os elementos que estão ali dentro. Então, uma simbologia bem compactada do que é uma matriz. Esse slide eu sei, todo rebuscado, mas olha só, não é tão complicado quanto isso não. Vamos ver exemplos mais simples. Vamos ver o exemplo de uma matriz 3x4. O que é uma matriz 3x4? É uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas. Por exemplo, essa daqui. Observe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 colunas, 3 linhas. Bonitinho. Estou chamando ela de pela letra A maiúscula, tá ok? Observe aí, pessoal, que existem 12 números nesta matriz, que é o resultado da multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, mas estão distribuídas em 3 linhas de 4 colunas. Por exemplo, se a gente pensar nessas 12 entradas, qual será a entrada que ocupa a posição A23 ou A23? Esse número aqui embaixo indica linha por coluna. Então, A23 significa o elemento que está na segunda linha com terceira coluna. Observa aqui, a segunda linha é esta. Qual é a terceira coluna? 1, 2, 3. A terceira coluna é esta. Então, o elemento que se encontra no cruzamento da segunda linha com a terceira coluna é o menos 2. Portanto, o A23 é o elemento menos 2. Nós podemos fazer isso com todos os elementos. Por exemplo, quem é o A34? O A34 é o elemento que ocupa a terceira linha com quarta coluna, que é o 0. Quem é o elemento A11? O A1 é a primeira linha com primeira coluna, é o próprio 1. Quem é o elemento A12? Primeira linha com segunda coluna, é o 5. Quem é o elemento A21? Segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha com primeira coluna é menos 4. Vejam, primeira linha, segunda linha, primeira coluna. São coisas diferentes, tá bom? E assim por diante. Eu poderia pensar no 3 aqui. Esse 3, que posição que ele ocupa? Ele está na segunda linha, quarta coluna. Então, ele é o A24. Bonitinho, né? Exemplo 2. Pega essa matriz aqui. É uma matrizona grandona, né? Que tem 4 linhas por 10 colunas. Que matriz é essa? É a matriz da tabela do nosso exemplo no começo da aula, né? Observe que a primeira coluna, a terceira até a última colunas, todas têm números, mas a segunda coluna não tem números, tem palavras que representam as seleções de cada um desses países. Tudo bem? Matrizes não precisa ser formada só por números, pode ser por palavras, seja lá como for, tá? Não é interessante tanto assim para matemática e para computação. Bom, para computação pode até ser, mas para matemática não é tão interessante, para álgebra não é tão interessante, mas serve, é uma matriz. Observe, ela tem 4 linhas, 10 colunas, então é uma matriz do tipo 4 por 10, tá? Ela está trazendo exatamente aquelas informações do slide 2, quando nós falamos sobre o exemplo da Copa do Mundo. E eu quero que você perceba, por exemplo, algumas posições. Por exemplo, por que o A12 é o Brasil? Porque se você olhar na linha 1, coluna 2, está aparecendo a palavra Brasil. Se você olhar na posição 2,9, linha 2, coluna 9. Então, linha 2 está aqui, coluna 9 é a penúltima, é o número 4 que ocupa essa posição. Por que o A45 é 0? Porque eu vou olhar na quarta linha, quinta coluna, aqui está o 0. A33, terceira linha, terceira coluna, aqui temos um 3. Assim por diante, tá certo? Então, cada uma dessas posições é um certo A e J, com I sendo a posição da linha e J sendo a posição da coluna, sempre nessa ordem, linha por coluna, tá ok? Exemplo 3, outros exemplos de matrizes só para você verificar. Essa daqui, bom, lembra um pouco que eu coloquei na lousa, mas essa daqui é uma matriz A escrita por 0, 7, menos 1, 1, menos 2, 4, é uma matriz 2 por 3, tem 2 linhas por 3 colunas. Você podia, por exemplo, me dizer que posição que ocupa o 7. O 7 está na primeira linha, segunda coluna. Então, é o elemento A1, 2. O 4 está na segunda linha, terceira coluna. Portanto, ele é um A2, 3. Tá certo? Olha para essa matriz aqui. Matriz B. Ela tem 4 colunas por 2 linhas. É uma matriz 4 por 2. Observe, por exemplo, que pode aparecer termos estranhos, tipo log de alguma coisa, pi. O pi, por exemplo, é o termo que ocupa a segunda linha, primeira coluna, é o termo A21. O log de 3 já é o A22.
e assim por diante. Essa matriz aqui, ela é uma 2 por 2, tem duas linhas e duas colunas, 0, 1, 1, 1. Por exemplo, o 1 aqui de baixo, ele ocupa a posição A2, 2. Esse daqui ocupa A1, 2, certo? Mais uma. Pode aparecer coisas diferentes, tipo seno e cosseno. Seno e cosseno de um mesmo ângulo. Vejam, isso aqui é uma matriz? É uma matriz que tem uma linha só e duas colunas. É uma matriz 1 por 2. Não sei se você já estudou vetores no seu curso de geometria analítica, mas os vetores na geometria analítica, de certa forma, são uma matriz também. São uma matriz 1 por alguma coisa. Se for um vetor no R2, é uma matriz 1 por 2. Se for no espaço tridimensional, é uma matriz 1 por 3 e coisas do tipo. Tá bom? Quarto exemplo. E aqui já é interessante porque eu vou mudar um pouco o foco. Neste quarto exemplo, eu estou dizendo para você assim. Considere a matriz A dada por A e J, A, posições i, J, uma matriz 2 por 3. Só que eu estou dizendo para você que as posições A e J são dadas pelos elementos 3i menos 2j. E isso aqui vai me dar uma matriz. Isso aqui é uma matriz. Uma matriz 2 por 3, tem duas linhas por 3 colunas de acordo com aquela regra. Mas não está explicitada, não está escrita na forma de matriz, está escrita de acordo com a regra. Como é que a gente explicita essa matriz? Posso pensar assim, bom, para começo de conversa, é uma matriz que tem duas linhas, 3 colunas. Ok? A gente usualmente não faz os traços, mas aqui eu estou fazendo só para nos ajudar. 1, 2, 3 colunas, 1, 2 linhas, não é? Observe, esse elemento aqui é a posição A11, esse aqui é o A12, este aqui é o A13, primeira linha, primeira coluna, segunda, terceira. Aqui já passa por 2 alguma coisa, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ok? Só que quem são esses elementos? Esses elementos todos têm que satisfazer a essas regras aqui. Então, por exemplo, quem vai ser o A11? O A11 tem que satisfazer aquela regra ali. No lugar do I, eu troco por 1. No lugar do J, eu troco por 1. Então, fica assim, 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. 3 menos 2, que é 1. Então, no lugar do A1, eu vou trocar pelo número 1, que é a resposta, que é o valor deste termo. Ok? Da mesma forma, eu posso preencher todos os outros. Quem é o A12? O A12 é o elemento dado por essa regra em que eu troco o I por 1 e o J por 2. Então, 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. 3 menos 4 menos 1. Portanto, aqui vai aparecer um menos 1. Da mesma forma, eu posso fazer os outros. Quem que é o A13? É o 3 vezes 1 menos 2 vezes 3. Ou seja, isso aqui me diz como é que eu encontro os elementos de cada posição, de cada entrada. Veja que aqui no slide já aparece tudo resumido, né? Eu troquei, olha só, quem que é o elemento aqui? Linha 1, coluna 3. Então, troquei o I por 1, o J por 3, conforme manda a regra. Por que esse elemento é 3 vezes 2 menos 2 vezes 2? Porque aqui é a posição A2, 2. Segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 2 menos 2 vezes 2 é o que manda a regra. E aí vai dar essa matriz aqui. Veja, a gente estava até montando ela, né? 1 menos 1, o que vai aparecer no resto? Menos 3, 4, 2 e 0. Certo? Então, essa matriz aqui está explícita. A gente está vendo 2 por 3 e vendo os elementos. Mas eu não precisava, podia ter dito ela dessa forma simplificada. É assim que muitas vezes a gente ensina um computador. Às vezes o computador ele vai nos mostrar de forma explícita, mas a gente, para programá-lo, tem que dizer isso aqui para ele. Tá bom? Então, é uma das coisas que é uma das habilidades que a gente tem que saber fazer, né? Bom, algumas matrizes recebem nomes especiais de acordo com alguma característica sua. Vamos falar sobre os tipos principais de matrizes. O primeiro tipo é a tal da matriz nula. O que é uma matriz nula? É uma matriz de qualquer ordem em que todas as entradas são zero. Eu não sei quantas linhas tem, quantas colunas, tanto faz, mas eu sei que tudo é zero dentro. Todas as entradas são zero. Isso a gente fala que é uma matriz nula. Então, por exemplo, se eu pegasse 0, 0, 0, 0, 0, 0, essa matriz 2 por 3, nula. Podia ter posto uma linha a mais de zeros, uma coluna a mais de zeros, tanto faz.
seria uma matriz nula. O que é uma matriz linha? Matriz linha é aquela que parece uma linha, aquela que só tem uma linha. Ou seja, uma matriz do tipo 1 por m, seja m o que for. Então, a matriz que tem uma linha só a gente chama de matriz linha, só tem a primeira linha. Pronto, não tem mais. Da mesma forma, nós podemos definir matriz coluna. O que é matriz coluna? Matriz coluna já é o contrário, é aquela que só tem uma coluna. Ou seja, ela tem quantas linhas eu quiser que tenha, mais uma coluna só. São matrizes do tipo n por 1. Então, olha só tem a primeira coluna. Varia a posição das linhas, mas a coluna é só uma só. Tá bom? Matriz quadrada. Essa daqui é bastante útil. Matriz quadrada. Matriz quadrada, pessoal, lembra que as matrizes parecem retângulos, né? Quadrado é um retângulo que tem os lados iguais, ou seja, uma matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. São matrizes do tipo n por n. Então, você pode pensar em matrizes 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, seja lá como for. Mas o que importa é que ela tenha n linhas, n colunas, o mesmo n. Portanto, veja, uma matriz quadrada, ela termina na posição nn. Tá bom? Quando você tiver uma matriz quadrada, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para você poder enxergar. 0, 4, 2, raiz de 3, 7, vai. Essa é uma matriz quadrada de ordem 3, nós falamos. Ordem, a gente fala uma vez só. Uma matriz quadrada de ordem 3 porque ela é do tipo 3 por 3. Quando você tiver uma matriz quadrada, você tem diagonais, e essas diagonais têm, se aqui é n por n, então a diagonal vai ter n elementos. Essa daqui é o que nós chamamos de diagonal principal. Diagonal principal. Diagonal principal, portanto, ela sai lá do primeiro elemento e ela vem vindo, percorrendo todos os elementos. Aqui é o A11, aqui é o A22, aqui é o A33, ela vai até o ANN, pegando todo mundo. Essa é a diagonal principal. Por sua vez, você tem a outra diagonal, que nós chamamos de diagonal secundária, tá? Diagonal secundária. E aí já a forma de escrever os elementos já é um pouquinho mais chatinha, mas veja que esse daqui é o elemento A31, aqui já é o elemento A22 e aqui é o elemento A13. Tem uma forma em que esse número nasce no máximo e vai diminuindo e o outro nasce no mínimo e vai aumentando, tá? É o segundo índice. Então vejam só. Aqui, diagonal principal, aqui, diagonal secundária. A gente sempre fala de diagonal principal e diagonal secundária para matrizes quadradas. Matrizes que não são quadradas, não tem essa de diagonal principal nem secundária, tá bom? Outra matriz importante é a tal da matriz identidade. O que é a matriz identidade? A matriz identidade é uma matriz quadrada, n por n, de qualquer n, mas em que a diagonal principal tem somente uns, toda a diagonal principal tem uns e todo o resto é zero. Então, por exemplo, uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, em que a diagonal principal é 1 e o resto é zero. Uma matriz quadrada de ordem 5 por 5, em que a diagonal principal é 1 e o resto é zero, como está aparecendo nessa figura. A diagonal principal é 1 e o resto é zero. O que importa é que ela seja quadrada. Diagonal principal, somente todos os números valem 1 e o resto todo é zero. Essa é a chamada matriz identidade. Essa matriz, ela faz de alguma forma o papel do número 1 para os números reais, mas isso é uma outra história para daqui a pouco. Temos também a matriz triangular superior. O que é a matriz triangular superior? É aquela que parece um triângulo lá de cima. Ou seja, é uma matriz quadrada também. Ela é quadrada, portanto, ela tem diagonal principal. E da diagonal principal para cima, pode até ter números, mas para baixo da diagonal principal é tudo zero. Para baixo da diagonal principal está tudo zerado. Então, a gente vê, olha só, não parece um triângulo a parte de cima? O resto é tudo zero? Então, a gente fala que essa é uma matriz triangular superior. Por exemplo, eu posso pensar assim, né? 1, 2, 3, 7, 5, 4 e aqui zerar tudo. Observe, essa é uma matriz quadrada, 3 por 3, aqui está a diagonal principal, para cima da diagonal principal eu tenho números, para baixo é tudo zero. Então a gente fala que essa é uma matriz triangular superior, as informações estão todas a diagonal para cima. Da mesma forma, é claro que eu posso definir matriz triangular inferior, mas aí nesse caso as posições que são zeradas estão em cima e não embaixo.
Matriz triangular inferior é aquela que as informações estão na parte de baixo, da diagonal principal para baixo, mas para cima não tem nada, tem tudo zero. Tudo bem? Bom, e agora a gente pode pensar em relacionar matrizes. Bom, isso é importante. Matrizes, até aqui, são objetos matemáticos que arranjam elementos através de linhas e colunas. Bom, só que mais do que isso, nós podemos fazer operações com matrizes, nós podemos relacionar matrizes, comparar matrizes. Então nós vamos caminhar para isso agora. A primeira coisa dessa aula eu quero que vocês observem a respeito de igualdade de matrizes. Quando será que duas matrizes são iguais? Quando acontecer o mais óbvio possível. Duas matrizes A e B, A é como se tivesse entradas A e J, B como se tivesse entradas B e J, a gente fala que elas são iguais se acontecer o seguinte. Primeiro, elas têm que ter o mesmo tipo, M por N. Tá? Então, se a matriz A é 3 por 4 e a B é 5 por 6, jamais que elas vão ser iguais. Então, para começo de conversa, elas têm que ter o mesmo formato, entendeu? E mais do que isso, se elas têm o mesmo formato, para elas serem iguais, cada entrada tem que ser igual a cada entrada. Uai, como assim? Poxa, pessoal, 1, 2, 3, 4. Essa é a matriz 2 por 2. 1, 2, 3, 4. Essa é a matriz 2 por 2. Você está vendo, obviamente, que elas são iguais, não é? Claro. Agora, o que acontece se eu trocar o 2 por um 7? Elas não são mais iguais. Por mais que as duas tenham o mesmo tipo, por mais que as duas sejam 2 por 2, você está vendo que não é a mesma coisa. Você está vendo que aqui tem um 2 e aqui tem um 7. São coisas distintas. A posição 2, 1 aqui é 2, a posição 2, 1 aqui é 7. Então, não são iguais. Isso aqui são distintas. Então, matrizes iguais são aquelas que têm o mesmo tipo e posição a posição, entrada a entrada, elas têm os mesmos valores. Cada IJ é igual a cada BIJ. Certo? Então, se você tiver duas matrizes A e B, o que tem que acontecer para ela? Essa matriz é M por N e essa daqui é P por Q, tá vendo? O que tem que acontecer para elas serem iguais? Primeiro, o número de linhas tem que ser igual. Aqui é N, aqui é P, então tem que ser igual. O número de colunas tem que ser o mesmo, então aqui tem N colunas, aqui tem Q, então o número de colunas é N, tem que ser igual a Q. E mais, o A1 tem que ser igual ao B1, o A12 tem que ser igual ao B12, o A13 com o B13 e assim por diante, todo mundo tem que ser igual. Ok? É bem trivial, mas às vezes alguém poderia te perguntar assim, poxa, qual é o valor de x para que essas duas matrizes sejam iguais? Uai, esse x tem que ser igual a essa posição aqui, então x é igual a 2. Sei lá, pode acontecer exercícios assim para você, mas não tão óbvios assim, né? Mas que você tem que saber o conceito, tá bom? Vamos operar matrizes. Vamos operar matrizes. O que a gente sabe fazer com números? Com números a gente sabe somar, a gente sabe subtrair, a gente sabe multiplicar, a gente sabe dividir. Com matrizes, hein? Com matrizes a gente sabe somar, a gente sabe multiplicar, a gente sabe subtrair, a gente sabe mais uma coisa que não tem a ver com os números, que é multiplicar por escalar. E dividir é um tanto quanto complicado. Dividir tem outro conceito aqui que nem sempre é possível de conseguir. Então vamos ver. Antes disso, tem uma outra coisa que, por a gente estar falando de algo que tem formato, vale a pena a gente saber, que é a transposição de matrizes. Se você tem uma matriz que é M por N, a gente chama de transposta de M, e a gente denota assim, ó, M com T em cima, M elevado a T, transposta de M, como sendo uma nova matriz N por M. Veja, M é M por N e M transposta é N por M, em que você troca as linhas pelas colunas. A gente fala assim, linha vira coluna. É uma nova matriz cuja quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas da outra e vice-versa. E você obtém a transposta da primeira pegando cada linha da primeira e fazendo ela virar uma coluna. Não é difícil, quer ver? Olha para essa matriz M aqui. É uma matriz M por N, tá vendo? M linhas, N colunas. O que é a transposta dela? A transposta dela é pegar essa primeira coluna aqui, tá vendo? E transformar na primeira linha da transposta. Olha só. A1, A2, 1, A1. Olha onde foi essa primeira coluna. Virou a primeira linha. A1, 2, A2, 2, AM2. É a segunda coluna, tá vendo? O que ela vai virar aqui? Segunda linha. Olha para essa terceira coluna. A1N, A2N, AMN. O que acontece com ela? Vira última linha. Cada coluna vira linha na posição em que está. Por exemplo,
se você tiver com essa matriz aqui, essa matriz, ela é 3 por 4, 3 linhas por 4 colunas. O que é a transposta dela? A transposta dela vai ser uma matriz 4 por 3. Que jeito? A primeira coluna não é 1, 4, menos 2? Vai ser a primeira linha aqui, 1, menos 4, 2. A segunda coluna que não é 5, 0, menos 1, vai virar a segunda linha aqui. A terceira coluna aqui não é 3, menos 2, 1, vai virar a terceira linha aqui. A quarta coluna vai virar quarta linha. É só inverter a matriz, é só virar ela, o que é linha vira coluna, tá certo? Bom, então a primeira coisa é a transposição. Outra coisa que a gente não tem para números é a tal da multiplicação por escalar. O que é isso? Se você tiver uma matriz qualquer de m por n e você pegar um número real, ou um número que faça sentido, precisa ser real, depende do contexto, um número que a gente chama de alfa, que é o tal do escalar, a gente pode fazer a tal da multiplicação por escalar. Pega m, uma matriz m por n, m linhas por n colunas, tá certo? O que é multiplicar isso por um escalar, por um número? O que é fazer alfa m? Alfa m é um número que poderia ser uma das entradas da matriz, pensa assim, e essa daqui é a matriz. Ok? Então veja, número com matriz são naturezas distintas, elas são tipos distintos de objetos. Como é que eu relaciono um com o outro? Nesse caso, o número com a matriz eu relaciono da maneira mais trivial possível. Eu faço esse número multiplicar todo mundo dentro da matriz. Então, cada posição não eram números ocupando as linhas e colunas, eu chego em cada um e coloco um alfa na frente à esquerda. Isso é multiplicar por escalar. Quer ver um exemplo? Pega essa mesma matriz do exemplo anterior, matriz 3 por 4. O que será que é a multiplicação por escalar dessa matriz por 2? Eu vou pegar todo mundo aqui e multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. E aí vai dar isso aqui. Todo mundo é multiplicado por 2. Multiplicação por escalar, então, multiplica todo mundo lá de dentro da matriz. Simples, não? Como é que a gente soma a matriz? Somar a matriz também é sossegadão. Somar a matriz também é bem de boinha. Primeiro, para a gente poder somar ou adicionar matrizes, elas têm que ser do mesmo tipo. Ou seja, elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, se a matriz que eu quero, se eu quero somar duas matrizes A e B, a matriz A tem que ser do tipo N por M e a B também. Aqui está errado, tá, pessoal? Aqui é B e J, tá? Então, A é A e J e o B é B e J. São elementos distintos, tudo bem. Mas como é que eu somo eles? Do jeito mais trivial possível. Eu somo posição por posição. Então, se eu tiver duas matrizes A e B, como estão aqui nessa figura, vejam, elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e de colunas, M por N. Como é que eu somo elas? A soma delas, adicionar elas, vai dar uma nova matriz. Primeiro, essa matriz vai ser de que tipo? Ela vai ter M linhas e N colunas também. E quem vão ser as entradas? As entradas vão ser somar cada entrada correspondente de A com cada entrada correspondente de B. Ou seja, quem vai ser a primeira entrada da matriz soma? É a primeira entrada de A com a primeira entrada de B. Quem vai ser a posição soma 1, 2 aqui? Quem vai ocupar na soma a linha 1, coluna 2? Olha, eu vou somar a linha 1, coluna 2 do A com B. Sempre assim. Então, é entrada por entrada que a gente vai somando. Quer ver que simplesinho? Olha para essas duas matrizes. São duas matrizes 3 por 4. Então, eu posso somá-las. Se aqui fosse 3 por 4 e aqui 2 por 3, eu não poderia. Para somar matrizes, para adicionar matrizes, elas têm que ser do mesmo tipo, tá bom? Então, como é que a gente soma essas duas? Poxa, o 1 eu somo com 2, o 5 eu somo com 3, o 3 eu somo com 0, o menos 6 eu somo com menos 1, e aí vai dar isso aqui, olha só, 1 com 2 dá 3, 5 com 3 dá 8, 3 com 0 dá 3, menos 6 com menos 1 dá menos 7, e assim por diante, ok? Vou fazer um exemplo aqui na lousa, mais calmo, para ver se talvez esteja indo muito rápido com esse conceito. Eu posso somar essa matriz com, sei lá, essa daqui. Como é que eu somo essas duas matrizes? Primeiro, posso somá-las? Posso, porque essa é uma matriz com duas linhas e 3 colunas e essa também. Eu posso somar uma 2 por 3 com uma 2 por 3. Isso o que vai dar? Vai dar uma nova matriz 2 por 3. Quem vai ocupar cada posição? Quem vai ocupar essa primeira posição, que é a linha 1, coluna 1? A soma da linha 1, coluna 1 de uma com a da outra. 1 com menos 2,
menos 1. Próximo. Quem vai ocupar a posição linha 1, coluna 2? Linha 1, coluna 2 é a soma dessa com essa. Linha 1, coluna 2 de cada uma. 6. Mesma coisa aqui. Quem vai ocupar essa última posição? Menos 4, somado com menos 2, menos 6. 7 com 3 vai dar a próxima posição, que é 10. 0 com 9 vai dar a próxima posição, que é 9. 3 com 0 vai dar 3, que é a próxima posição. Então, a soma dessas duas matrizes, a adição dessas duas matrizes, deu uma nova matriz do mesmo tipo com essas entradas. Certo? Simplesinho, não é? Da mesma forma como eu somei, eu posso pensar em subtrair. Então, o que significa subtrair duas matrizes, A menos B? Poxa, é fazer, ao invés de somar entrada com entrada, eu subtraio a entrada com entrada. Simples assim. Que é equivalente, inclusive, a somar com a segunda matriz multiplicada pelo escalar menos 1. Então, por exemplo, o que é a subtração dessas duas matrizes aqui em cima? Vejam. A primeira posição aqui é 1 e aqui é 2. Ao invés de somá-las, agora eu vou subtrair. 1 menos 2 vai dar menos 1. Aqui, 5 com 3. 5 menos 3 dá 2 e assim por diante. Se eu fosse fazer aqui, se eu fosse subtrair ao invés de somar, claro que não ia dar a mesma matriz. Claro que ia continuar dando uma 2 por 3. Só que quem que é a primeira posição? 1 menos menos 2. 3. Segunda, 2 menos 4. Menos 2. Aqui, menos 4 menos menos 2. Menos 4 mais 2, que é menos 2. Próximo, 7 menos 3. 0 menos 9. 3 menos 0. Certo? Então, somar e subtrair é bem tranquilinho, né? É posição por posição, a gente vai preenchendo e fazendo a soma e a subtração. Ok? Pessoal, eu vou enunciar agora algumas propriedades envolvendo tudo que eu falei até agora. Igualdade, transposição, multiplicação por escalar, adição e subtração de matrizes. Propriedades. Eu não vou demonstrá-las, mas é bem legalzinho de demonstrar, bem facinho de demonstrar na teoria de matrizes. Vamos considerar A, B e C notação de matrizes quaisquer, alfa e beta escalares. Primeira propriedade. Se eu somar a matriz nula com qualquer matriz, desde que elas tenham o mesmo tipo, claro, vai dar a própria matriz. Bem trivial, né? Estou somando zeros, não faz nada, não é? Segundo, se eu somar uma matriz A com uma matriz B e somar uma matriz B com uma matriz A, vai dar na mesma. Tanto faz a ordem ao somar. Sim. Terceiro, a soma de matrizes é associativa. Se eu somar A com B e depois com C, é a mesma coisa de eu ter somado primeiro B com C e depois ter somado com A. A segunda propriedade eu não falei, né? Mas é a comutativa. A somado com B e B com A comuta, troca de lugar. Quarta propriedade. Será que acontece com a transposta da soma? Transposta da soma é a soma das transpostas. Eu posso... O que eu faço primeiro? Eu somo primeiro, depois faço a transposta, ou eu faço as transpostas e depois somo? Tanto faz. Ok? Tanto faz. Envolvendo escalares. Se eu tiver um escalar, um número que multiplica A mais B, eu posso fazer alfa com A e depois alfa com B e somar o resultado no final. Tanto faz. É como se fosse uma distributiva, tá vendo? Segundo, se eu tiver que somar os escalares e depois multiplicar por uma matriz. Bom, aí dá na mesma. É alfa A, beta A. E soma. Veja, é distributiva, mas agora é da matriz. Sétimo, se eu tiver que multiplicar dois escalares. Primeiro eu multiplico a matriz A por um escalar beta e depois por um certo alfa. Eu podia ter multiplicado os escalares primeiro e depois ter feito com a matriz toda. Tanto faz a ordem. Por fim, o que é alfa vezes uma matriz transposta? Tudo isso transposto. Bom, tudo isso transposto, eu podia ter feito primeiro a transposição de matriz e depois operar com alfa, dá na mesma. Tá ok? Bom, agora, pessoal, então, sabendo isso, uma lista de propriedades que são das mais triviais possíveis. Você faria isso talvez sem saber do que eu enunciei aqui. Agora nós temos que tomar cuidado com a última operação que falta. A última operação que falta é a multiplicação de matrizes e essa aqui é muito mais cuidadosa. Essa daqui, primeiro que a definição é um tanto quanto estranha, mas faz sentido, tá?
E, além disso, ela também tem propriedades um tanto quanto estranhas no primeiro momento. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar no seu curso de geometria analítica produto escalar entre dois vetores. Então, se você tem, por exemplo, lá 1, 2, 4, é um vetor, e aí você tem outro vetor que é 3, 5, 7. Tá? Não sei se vocês já estudaram isso, se não for, ignora o que eu estou falando. Esse aqui é um vetor U, esse aqui é um vetor V. Então, o que eu estou fazendo aqui é o produto escalar de U com V. Se você já teve a oportunidade de estudar isso em geometria analítica, talvez você já tenha visto o que significa isso aqui. Produto escalar de U com V. O que você faz aqui? Você faz a operação da primeira com a primeira, depois você soma a segunda multiplicada com a segunda, e depois você soma a última multiplicada com a última. E aí dá 3 mais 10 mais 28, 38, 41 aqui. Portanto, quando você pega dois vetores e você faz o produto escalar, dá um número. É mais ou menos isso que a gente faz aqui na multiplicação de matrizes, em que a gente pensa que substitui essa noção aqui por linhas e colunas de uma matriz e tenta operá-las. Com essa intenção, é com essa ideia por trás, generalizando essa ideia de vetores, que a gente define essa multiplicação de matrizes. Eu só comentei isso aqui para você ter uma noção de que a definição que eu vou fazer aqui é um tanto quanto estranha. Ela não vem do além, ela vem como, de certa forma, generalizando este conceito aqui de produto escalar de vetores. Tá bom? Bom, então vamos aprender esse conceito agora com toda a calma. Vamos multiplicar duas matrizes. Vamos fazer o produto de duas matrizes A e B. Só que nem sempre eu posso fazer isso. Eu quero tentar operar uma matriz A, multiplicá-la por uma matriz B. Só que vamos supor que a primeira tenha m linhas por n colunas. Para eu poder fazer esta multiplicação, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que a matriz que multiplicar à direita tenha m linhas por não sei, não me interessa, vou chamar de P, colunas. O que tem de interessante aqui? O que tem que chamar atenção aqui? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se isso não acontecer, eu não consigo multiplicar A por B. Certo? Então, se eu tiver uma matriz com 3 linhas por 2 colunas e eu quiser multiplicar por uma matriz que tem 4 linhas e 5 colunas, eu não vou conseguir fazer esta operação, porque o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda. Eu não consigo definir um produto para isso. Também por este fato, você já pode perceber que operar A por B, fazer A vezes B, não é a mesma coisa de fazer B com A. Esquece. Se eu multiplicar A por B e multiplicar B por A, são coisas completamente distintas. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é isso. Para a gente poder fazer a multiplicação de duas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Mais ainda, isso vai dar o quê? Isso vai me resultar numa nova matriz que eu vou chamar de matriz C. Essa matriz vai ter qual tipo? Vai ser de qual tipo? N por N ou N por P? Nenhuma das duas. Essa matriz vai ser do tipo M por P. Ela vai ser do tipo número de linhas da primeira por número de colunas da segunda. E aí esse esquema vai te ajudar a lembrar o que você tem que fazer. Como é que você então faz a operação de duas matrizes? Se uma é N por N e a outra é N por P, para poder fazer a operação, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, e ao fazer essa operação, essa multiplicação, a matriz resultante vai ter número de linhas igual ao da primeira, número de linhas de colunas igual ao número de colunas da segunda. Certo? E aí, como é que a gente faz? A gente faz... Quem são as entradas, né? Quem são as entradas da matriz produto, do produto das duas? As entradas são dadas por essa fórmula aqui, que essa operação, isso aqui é um somatório. Entendeu não, né? É melhor não, né? É estranho, né? Como está escrito aqui, cheio de símbolos, mas não é
tão complicado assim, visto exemplos. É por isso que eu vou partir direto para os exemplos e não para a explicação do que está escrito naquela fórmula, tá? Como exemplo, pessoal, eu vou até fazer aqui na lousa também, a operação dessa matriz aí, ó. 2, fazer aqui, 2, 3, 1, menos 5, menos 2, 0. Eu quero fazer o produto com a matriz 1, 3, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 0, 2, 1. Antes de falar para você como é que faz a operação, eu quero chamar a atenção para você sobre essa brincadeira do tipo da matriz, para ver se faz sentido. Essa matriz aqui, ela é do tipo 2 por 3, não é? E essa outra aqui é 3 por 3. Eu posso fazer esta operação? Para saber se eu posso ou não, eu tenho que verificar isso aqui, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? É. Então, a operação eu posso fazer. Tá bom, isso vai me dar uma nova matriz. Que ordem vai ter essa nova matriz? Essa matriz nova vai ter ordem 2 por 3. Número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Então, vai ter 2 linhas e 3 colunas. Tá? 2 linhas e 3 colunas. Tá bom. Mas como? Quem são as entradas? Aí é que está o detalhe, aí é que está um pouco mais a dificuldade. Presta atenção. Eu vou dividir a primeira matriz, a da esquerda, sempre marcando linhas. E vou dividir a matriz da direita, chamando a atenção para as colunas. Vejam só, vou passando traços nas linhas aqui na esquerda, passo traços aqui na linha da direita, nas colunas aqui à direita. E vou fazer o seguinte. Quem vai ocupar a primeira posição aqui? Quem vai ocupar a posição 1,1 do produto? Quem vai ocupar a posição 1,1 do produto é uma operação que eu vou fazer que vai envolver a primeira linha daqui com a primeira coluna daqui. Primeira linha dessa com a primeira coluna daquela. Que operação é essa? Eu vou fazer como lá no produto escalar de vetores. Primeira posição, eu multiplico com a primeira posição, segunda com a segunda, terceira com a terceira e somo os resultados. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 1 mais 1 vezes 3 mais menos 2 vezes menos 1. E vou somar os resultados, tá certo? 2 vezes 1 vezes 3 menos 2 vezes menos 1 e vou somar os resultados. No caso aqui vai dar 2 mais 3, 5. Com 2, 7. Aqui vai dar 7. O número que eu vou pôr aqui é 7. Tá bom. E para a próxima? Qual é o elemento desta posição? É o elemento que ocupa a primeira linha e a segunda coluna. É o C12. Como é que eu vou obtê-lo? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora, mas com a primeira linha, segunda coluna. Mesmo procedimento. O 2 eu multiplico com menos 2, o 1 com menos 1, menos 2 com 0 e somo todo mundo. Então vai ser assim. Vamos trocar aqui. 2 vezes menos 2, depois somo com 1 vezes menos 1, depois somo com menos 2 vezes 0. Certo? E aí isso aqui vai dar menos 4, com menos 1, menos 5, com 0, menos 5. Entendeu a brincadeira? A gente vai pegar... Quem que vai preencher a próxima posição? A próxima posição é o C13. Quem vai estar ali é o resultado dessa operação que a gente está fazendo ao operar a primeira linha com a terceira coluna. 2 com 0, 1 com 2, menos 2 com 1, soma e dá a posição aqui. Quem vai vir aqui nessa posição de baixo? Aqui já é a segunda linha com primeira coluna, não é? O que eu vou usar? Ao invés de usar a primeira, eu vou usar a segunda linha com a primeira coluna. Sempre assim, ó. Quem é a posição C21? Segunda linha com primeira coluna. E eu faço essa mesma operação. 3 com 1, menos 5 com menos 3, 0 com menos 1 e somo todo mundo. No fim das contas, a gente vai obter tudo isso aqui, né? Olha só. O 2 multiplicou 1, multiplicou 3, menos 2 multiplicou menos 1 aqui em cima. Aqui na próxima, segunda linha com segunda coluna. Tá aqui o resultado. Segunda linha com terceira coluna, está aqui o resultado. Segunda linha com primeira coluna, está aqui o resultado.
Segunda linha com segunda coluna. Está aqui na posição 2, 2 o resultado. Segunda linha com terceira coluna. Tem que estar no 2, 3. Entendeu a brincadeira? E aí depois, pessoal, é só fazer as contas, vocês vão ver que vai dar a matriz exatamente 7 menos 5, 0, menos 12, menos 1, 10. Observe que é de fato uma matriz 2 por 3. Vou fazer mais um exemplo, porque eu acho que pode... essa parte da multiplicação, se você nunca viu matrizes, eu acho que você pode ficar um pouco perdido aqui, né? No primeiro momento. Pega a matriz menos 1, 0, 2, 4... E vamos operar por uma matriz 1, 3, 0, 2, menos 1, 4, 5, 2. Estou chutando números aqui, tá, pessoal? Bom, será que eu posso mesmo fazer essa multiplicação de matrizes? Essa é uma matriz 2 por 2, essa é uma matriz 2 por 4. Será que eu posso fazer essa multiplicação de matrizes? Bom, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então eu posso. E isso vai resultar numa matriz de qual tipo? Matriz do tipo 2 por 4. Então vai dar uma matriz 2 por 4. Ela vai ter 2 linhas, 4 colunas. Certo? Quem que eu ponho em cada posição? Bom, para isso eu divido a primeira matriz em linhas e divido a segunda matriz em colunas. E vou fazendo cada linha com cada coluna e vou pondo o resultado nas posições de cada parte. Por exemplo, qual é a primeira aqui? Essa posição é a posição 1, primeira linha com primeira coluna. Então, olha só, vou pegar a primeira linha com primeira coluna para fazer os cálculos. Menos 1 com 1 vai dar menos 1, 2 com 3 dá 6, soma menos 1 com 6 dá 5. Para cá. O que é isso aqui? Primeira linha, segunda coluna. Então, vou fazer isso. Primeira linha com segunda coluna. Menos 1 com 0 é 0, 2 com 2 é 4. 0 com 4 é 4. Próximo. Quem vem aqui? Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Menos 1 com menos 1 é 1. 2 com 4 é 8. Soma 9. Vou pular aqui, vou fazer um outro aqui. Quem que está aqui? Aqui é o cara da posição 2, 3. Segunda linha, terceira coluna, não é? Quem que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr segunda linha com terceira coluna. 0 com menos 1 é 0, 4 com 4 é 16, soma 0 com 16, 16. Vamos fazer esse aqui. Quem que é esse aqui? Esse aqui é a segunda linha com primeira coluna. 2, 1. Segunda linha com primeira coluna. 0 com 1 é 0, 4 com 3 é 12, 12 com 0 é 12. Quem eu ponho aqui? É o elemento da linha 2, coluna 4. Então, segunda linha, 1, 2, 3, quarta coluna. Então, é essa com essa. 0 com 5 é 0, 4 com 2 é 8. Somando 0 com 8, dá 8. Quem vem aqui? Esse aqui é a linha 1, coluna 4. Linha 1, coluna 4. Menos 1 com menos 5, menos 5. 2 com 2, 4. Menos 5 com 4 dá menos 1. E por fim, quem vem aqui? Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 0 com 0 é 0, 4 com 2 é 8, 0 com 8, 8. Ok? Observe então que o produto dessas duas matrizes resultou numa nova matriz que é 2 por 4. Essas são as posições da matriz. Tá certo? Só mais uma coisinha, pessoal, sobre isso. Se eu pegar a matriz 1, 2, menos 3, 4, 5, 0 e fizer a operação disso com a matriz 1, 2, 3, 4. O que resulta isso? Primeiro, ao operar essas duas matrizes, o que será que resulta? Observe que essa matriz é de que ordem? 2 por 3. Essa matriz é de ordem 2 por 2. Para poder fazer a multiplicação, eu preciso verificar que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E opa, não aconteceu. O número de colunas aqui é 3 e de linhas aqui é 2. Se eu dividisse daquele jeito que eu tinha feito com vocês por linhas e colunas, o 1 ia multiplicar com 1, menos 3 com 2, e o 5 ia multiplicar com quem? Não tem. Portanto, essa multiplicação de matrizes não pode ser feita. Essa daqui
não existe. Esse produto aqui não existe. Ok? Então, esse produto de matriz não pode existir. Mas, se eu tivesse feito essa matriz do lado de cá, 1, 2, 3, 4 aqui, operado com essa, aí olha só o que vai acontecer se fosse esse o caso. Essa matriz aqui, ela é 2 por 2. E agora, pessoal, para fazer a operação, eu sempre vejo se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E é. E o resultado vai ser uma nova matriz de ordem 2 por 3. Tá vendo? Olha que loucura. Essa por essa daqui estando do lado direito não dava para fazer. Mas se ela estiver do lado esquerdo, dá para fazer. Vejam. Mudou a ordem no produto de matrizes, mudou tudo. Pode ser que eu faça A vezes B, mas não consiga fazer B vezes A. Pode ser que eu não consiga fazer nenhuma das duas, pode ser que eu consiga fazer as duas. Para conseguir fazer A vezes B e B vezes A, as matrizes têm que ser quadradas e de mesma ordem, senão não vai rolar. Tá bom? E vamos ver propriedades envolvendo matrizes? Propriedades envolvendo matrizes? Primeiro, se a gente tiver matrizes A, B e C, em que as ordens sejam compatíveis para a gente poder fazer as operações e alfa e beta escalares, então a associatividade de produto também vale, ou seja, eu posso operar primeiro A com B e depois com C, ou posso ter operado B com C primeiro e depois com A. Posso fazer a distributiva do produto de matriz A vezes B mais C, eu posso aplicar a distributiva AB mais AC, mas vejam, eu não posso mudar de ordem, vou chamar atenção para isso. AB eu não posso trocar de ordem, não posso trocar de ordem de jeito nenhum. Se eu tiver à direita multiplicando por matriz, eu posso fazer a operação distributiva, só que aí fica AC mais BC. Vejam, C está sempre à direita. Se está sempre à esquerda, fica sempre à esquerda. Se está sempre à direita, fica sempre à direita. Se eu fizer a transposta, cuidado. Transposta do produto não é o produto das transpostas, não é. Transposta do produto é o produto da transposta da segunda pela transposta da primeira. Veja que eu estou trocando de ordem. A B eu troco, ó, B transposta, A transposta. Cuidado com essa propriedade 4, hein? Se eu fizer produto por escalar, alfa A mais beta B, eu posso ter feito primeiro o produto dos escalares e o produto das matrizes, depois juntar, ou ter feito 1 a 1, tanto faz. Ok? Aqui tem mais uma. Se eu tiver uma matriz quadrada de ordem n por n, e eu operar com a matriz identidade, lembra da identidade? Aquela que tem diagonal principal cheia de 1s e o resto é 0. Sempre que eu operar uma matriz quadrada n por n pela identidade n por n, vai dar a própria matriz A. Por isso que eu falei mais cedo que a identidade é como se fosse o número 1. É como se você multiplicasse por ela e não fizesse nada. Tá bom? Outro conceito importante, pessoal, que eu não vou me aprofundar aqui, é o conceito de matriz invertível. Eu vou apenas dizer para vocês o que é uma matriz invertível, mas não vou me aprofundar, não vou fazer sequer algum exemplo aqui, se eu não me engano, não me lembro. Acho que não vou fazer nenhum exemplo, tá? Mas é uma coisa que você vai poder talvez estudar em outros cursos, vai ter oportunidade de lembrar em outros momentos também. Primeiro, o que é uma matriz invertível? Matriz invertível é, de certa forma, aquela em que pode rolar divisão. É aquela que pode dividir alguma outra matriz. Entre aspas. Primeiro, eu só falo de matriz invertível se essa matriz for quadrada. Então, uma matriz A de ordem n por n. A gente fala que ela é invertível se existir uma outra matriz, também quadrada, também de ordem n por n, mesma ordem dela, tal que quando você faz o A operado com B, multiplicado com B, e o B multiplicado com A, além de dar igual a ordem trocada, isso ainda dá a identidade de ordem n por n. Quando isso acontecer, a gente fala que a matriz A é invertível e a gente fala que B, que é a matriz que permite isso aqui, dado A existe B, a gente fala que essa B é a matriz inversa de A. Pode até denotar por A menos 1, como inversa de números mesmo, né? Então lembra, sempre que eu fizer A menos 1 me dá a identidade. Só que nem sempre a matriz A é invertível. Ela é invertível quando existe essa matriz
Então nem sempre isso acontece. E aí um critério para saber se uma matriz é invertível ou não depende de um outro conceito que eu não vou falar aqui, que é o conceito de determinante, porque aí não entra já tanto no escopo deste curso, tá bom? Eu vou chamar a atenção para vocês, vou direcionar nosso estudo para aquilo que nos interessa para as nossas finalidades. Até aqui, pessoal, foi teoria geral de matriz. Foi teoria geral de matriz, tá bom? Então nós falamos muito rapidamente sobre um monte de coisa. O que é matriz, tipos de matriz, igualdade de matriz, soma, subtração, multiplicação, multiplicação por escalar, propriedades, transposição. Nós falamos sobre inversibilidade, enfim, falamos sobre como manipular matrizes. Agora eu vou direcionar para matrizes que sejam interessantes no nosso estudo. Primeiro, a gente vai usar bastante em algum momento do curso a tal da matriz booleana. O que é uma matriz booleana? Assim que a gente escreve, né? Booleana. O que é uma matriz booleana? É uma matriz qualquer, de ordem qualquer, que tenha como entradas apenas os números 0 e 1. Só que, ao fazer operações com esse 0 e 1, você deve usar a seguinte regra. Sempre que você somar 0 com 0 dá 0, sempre que você somar 1 com 0 dá 1, 0 com 1 sempre dá 1, mas, cuidado, quando você somar 1 com 1, isso dá 0. A gente chama isso aqui de meio que um mundo binário, mas a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente numa aula específica sobre isso. Tá bom? Mas eu quero chamar a atenção para você que na hora de somar números numa matriz booleana, 1 com 1 não dá 2, porque não existe 2, já que só tem dois símbolos, que é 0 e 1. A soma de 1 com 1 dá 0. Se eu fizesse o produto, é claro que 0 vezes 0 eu defino como 0, é claro que 0 vezes 1 eu defino como 0, 1 vezes 0 eu defino como 0 e 1 vezes 1 como 1. Não tem problema nenhum. A única grande questão aqui é a soma. E soma de 1 com 1 que você tem que lembrar que dá 0. Isso numa matriz booleana. Tá? Sempre que a gente estiver chamando a atenção que a matriz é booleana, você estiver no contexto binário, que é uma das coisas que a gente vai estudar, como eu disse, mais pra frente, tá bom? Então, por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz 3x3 booleana, porque ela só tem zeros e uns e eu opero elas com essas regras que eu acabei de falar. A matriz B, também, ó, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, também é uma matriz com zeros e uns, também é uma matriz booleana, tá bom? Então, como é que eu somo essas duas matrizes, por exemplo? Bom, se eu somar essas duas matrizes, lembra que são duas matrizes 3x3, não é? Então, a soma vai dar uma matriz 3x3. Quem é o número que ocupa a primeira posição? O número que ocupa a primeira posição é o 1 mais 0. O segundo é 1 mais 1, o terceiro é o 0 mais 0 e assim por diante. Observa que 1 mais 0 dá 1 e 1 mais 1 dá 0, 0 mais 0 dá 0 e aí isso vai produzir uma nova matriz. Certo? Então, matriz booleana só tem zeros e uns, mas o mais importante que você deve lembrar é que as operações têm que ser feitas o que a gente fala de módulo 2. Módulo 2 é lembrar isso aqui, 1 mais 1 dá 0. Tá bom? Então, isso, pessoal, é o contexto da matriz booleana. E eu vou deixar como exercício para você no finalzinho dessa aula já, para que você tente pegar essas duas matrizes que são de ordem 3x3 e ver se você consegue fazer o produto de A por B e ver o que acontece. Aliás, eu peço que você faça o seguinte, faça A operado com B, mas faça também B com A. Faça o produto de A com B e de B com A. Faça as duas, como exemplo, tá bom? E com isso nós terminamos essa nossa aula sobre matrizes, feita de uma forma um tanto quanto resumida, mas estuda lá, que logo você fica craque nesses assuntos, para a gente poder continuar usando isso no avançar do nosso curso, tá bom? Bons estudos e até a próxima, pessoal!